monocotiledôneas e dicotiledôneas. As monocotiledôneas são um grupo de seres angiospermicos, ou seja, a subdivisão do reino vegetal, que se caracteriza taxonomicamente na botânica como categoria de planta cujo embrião tem, tipicamente, um só cotilédon, raiz fasciculada e folhas paralelas. As dicotiledôneas formam uma classe pertencente à divisão magnoliófita ou plantas com flor, cujo embrião contém 2 cotilédons, ou característicos inclui raiz axial. Monocotiledônea e dicotiledônea. Entre essas duas palavrinhas, antes a gente tem que entender que são 2 grupos de angiosperma. E entre essas duas palavras existe o cotilédon. O que é um cotilédon? É uma folha embrionária. Uma folha que está presente lá na semente. Então, é uma folhinha do embrião, né, que está dentro da semente. E se esse embrião apresentar um cotilédon, a gente vai estar falando de uma planta que é monocotiledônea. E se a planta apresentar 2 cotilédons, isso significa que vamos estar falando de uma dicotiledônea. Então, como a gente vai saber que está falando de uma monocotiledônea ou de uma dicotiledônea? A gente vai saber quando está falando de uma monocotiledônea quando a disposição das nervuras, das folhas, que eles são aqui, ó. Tipo, vou dar um exemplo, o capim. A gente vê a nervura das folhas, que pode indicar se a planta é mono ou dico. E se as nervuras da folha formarem fiches paralelos, indica que estamos falando de uma monocotiledônea. Então, a gente chama ela de paralelinérvias. Paralelinérvias. E a gente vai saber quando a gente está falando de uma dicotiledônea, se as nervuras dispuserem a maneira até uma nervura central, e aí a gente vai estar falando de uma dicotiledônea. E esse tipo de nervura chamamos de reticular. Bom, hoje eu vim falar sobre o gametófito. Chama-se de gametófito a fase haploide das plantas, cujo ciclo de vida apresenta alternância de gerações. O gametófito produz gametos, uma planta diploide multicelular que, por meiose, irá produzir esporos haploides, que darão origem a novos gametófitos. Nas plantas vasculares, as espermatófitas e as pteridófitas, o esporófito corresponde à planta adulta, com caule e folha, tanto que os gametófitos se encontram reduzidos nas primeiras, ao ovário e o grão de pólen, e nas segundas, a um prótalo, uma planta muito simples e geralmente subterrânea. Aqui temos um exemplo de gametófitos. Aqui, essas folhinhas são os filídeos. O centro dela é chamado de caulídeo. E na raiz, que no caso é subterrânea, são chamados de rizóides. E vim falar também sobre o esporófito. Em botânica, chama-se esporófito a fase diploide das plantas, cujo ciclo de vida apresenta alternância de gerações. O esporófito produz esporângios, onde por meiose se formam esporos haploides, que dão origem ao gametófito, uma planta haploide multicelular que irá produzir gametas, assegurando assim a reprodução sexuada da espécie. Olha como nós demos sorte. Aqui a gente está vendo os gametófitos das briófitas. E aqui, estas hastezinhas são os esporófitos das briófitas. Esta espécie de briófita tem hastes bem grandes. A maioria é muito pequenininha e a gente não consegue ver. Olá pessoal, sou Fernanda Lima e hoje ensinarei para vocês uma aula sobre os 2 grandes grupos das angiospermas, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas, também chamadas raízes fasciculadas ou raízes com cabeleira.
ocorrem nas monocotiledôneas por formarem na planta um conjunto de raízes finas, que tem origem no único ponto. As raízes pivotantes ou axiais ocorrem nas dicotiledôneas por formarem na planta uma raiz principal que penetra verticalmente no solo. O embrião da semente de angiospermas contém cotiledônio, uma folha modificada que nutre as células embrionárias, podendo gerar uma nova planta. Agora, pessoal, vamos cortar as sementes das monocotiledôneas e das dicotiledôneas para diferenciá-las. As sementes das monocotiledôneas se diferenciam das sementes das dicotiledôneas por terem um único cotiledônio, enquanto o outro grupo das angiospermas tem dois. O cotiledônio transfere nutrientes para as células embrionárias em desenvolvimento nas monocotiledôneas e nas dicotiledôneas. O endosperma não se desenvolve. Alguns exemplos de monocotiledôneas são milho, arroz, trigo e cana-de-açúcar. Outros exemplos de dicotiledôneas: feijão, grão-de-bico, ervilha e soja. Agora, pessoal, vamos cortar novamente para diferenciar o caule dos dois grupos. Nas monocotiledôneas, o caule tem crescimento em espessura, bulbos, além de feixes vasculares dispostos irregularmente. Nas dicotiledôneas, o caule é lenhoso e seus feixes vasculares são dispostos em círculo. A flor das monocotiledôneas possui pétalas e sépalas, em geral organizadas em base 3, trímeras. A flor das dicotiledôneas compõe sépalas e pétalas, geralmente organizadas em base 5. Para completar, a folha das monocotiledôneas tem uma bainha geralmente desenvolvida, enquanto das dicotiledôneas a folha possui uma bainha quase sempre reduzida. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um abraço! Fala galera, professor Felipe de Biologia, e hoje vamos falar um pouquinho sobre briófitas, dando uma ênfase maior para o ciclo reprodutivo em musgos, né? Essas plantas que são os representantes mais conhecidos do grupo. Bom, eu inicio aqui o ciclo de vida mostrando o gametófito, né? Os gametófitos, porque os musgos são vegetais dioicos, ou seja, são de sexos separados, então existe o gametófito feminino e o gametófito masculino. Lembrando sempre que o gametófito é a geração dominante, né, que perdura por mais tempo no ambiente. Eles apresentam, galera, no corpo, né, na região dos filóides, eles apresentam os órgãos sexuais, né, produtores de gametas, portanto, que são chamados de modo geral de gametângios, né? O gametângio feminino é chamado de arquegônio e o gametângio masculino é chamado de anterídeo. Aqui, né, dentro do arquegônio, acontece mitose e através dessa divisão celular é formado o gameta feminino chamado oosfera. A mesma coisa acontece dentro do anterídeo, órgão sexual masculino, que também acontecem algumas mitoses ali dentro, e o gameta masculino, conhecido como anterozoide, agora é formado. A diferença importante é que a oosfera ela fica dentro do arquegônio, lá com a plantinha, né, com o gametófito feminino, e os anterozoides, ao contrário, eles são lançados para o ambiente, né, são lançados num ambiente que é necessariamente úmido, né, um ambiente cheio d'água, e esses anterozoides saem nadando através da água à procura de um gametófito feminino, né, e quando eles encontram, eles penetram o arquegônio da planta feminina e fecundam lá dentro do arquegônio a oosfera. Então é importante observar que a fecundação ela depende de água, mas ela não acontece na água, né? A fecundação acontece de fato dentro do arquegônio e aí lá dentro desse órgão se forma o zigoto, né? O zigoto que vai se desenvolvendo, vai crescendo através de mitoses, vai formar um embrião, né? E esse embrião continua crescendo, continua se desenvolvendo até que ele cresce como um esporófito, né? A segunda geração aqui do grupo, a segunda geração do ciclo, geração transitória, né? Ela não perdura tanto tempo quanto o gametófito. E é essa estrutura laranja aqui que eu desenhei, né, sobre
um gametófito. Na verdade, esse gametófito é um gametófito feminino, né? O esporófito está crescendo ou cresceu com certeza sobre o arquegônio, né? Então, esse esporófito laranja, ele é formado por essa cápsula e essa haste, né, que sustenta ele em cima do gametófito. Aqui nessa cápsula, galera, acontece a meiose, né? Essa cápsula corresponde ao esporângio, o órgão formador de esporos. E todo mundo deve lembrar que os esporos em plantas são formados por meiose. Assim, os esporos vão enchendo a cápsula, né? Vão completando toda essa estrutura, até que a cápsula se rompe e os esporos são lançados ao vento, né? Através aí para um ambiente propício. Quando atingem um ambiente propício para germinação, os esporos germinam e começam a formar massas celulares, ainda filamentosas, microscópicas, conhecidas como protonemas. Os protonemas seguem o crescimento, seguem o desenvolvimento mitótico e desenvolvem novos gametófitos de sexos separados, feminino e masculino. Por hoje é só então, pessoal. A gente se vê na próxima. Até mais.